Amigos e amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel. Estamos nesta edição de quinta-feira, dia 21 de outubro de 2021. São notícias resumidas e atualizadas para você que acompanha meus endereços eletrônicos. Eu tenho o blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com, onde você encontra muitos textos, o facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, Facebook, depois do Facebook temos canal no YouTube, Paulo Roberto Maciel, e ainda o Instagram, Paulo Roberto Maciel 6 barra. Então vamos lá, vamos às primeiras informações, os primeiros detalhes do nosso cabeçalho aqui. Web Jornal do Paulo Maciel, edição de quinta-feira, 21 de outubro de 2021. Já começamos a terceira dezena do mês. Quinta-feira, dia de Santa Úrsula, Santa Celina, São Dásio. E na Igreja Católica Apostólica Romana é a 29ª semana do Tempo Comum. A fase da Lua neste dia é cheia. Começou no dia 20, fase da Lua cheia. O dia do ano é o 294º, ou seja, já estamos passando 294 dias do ano. Faltam 71 para o seu término. Estação do ano, primavera brasileira. Este é o mês do rosário, do combate ao câncer de mama, das missões, da padroeira do Brasil, mês do professor, mês da criança. Então são várias comemorações no mês. Mês do médico, né? E comemoramos o Dia Nacional da Valorização da Família, hein? Neste 21 de outubro, Dia do Economista Doméstico. Aliás, eu conheci uma economista doméstica, Rosa Pagani, que hoje está no céu. Foi uma grande amiga e que eu pude entrevistá-la muitas vezes, pois ela era funcionária da antiga Emater, hoje em Caper. Então ela trazia no meu programa receitas para aproveitar completamente os alimentos. Então hoje, no dia do economista doméstico, eu me lembro e homenageio a alma da minha querida amiga, saudosa amiga, Rosa Maria Pagani, que se foi, está com Deus. É dia do ecumenismo, dia do podcast, dia nacional da alimentação na escola. O salário mínimo nacional vale R$ 1.100. Taxa Selic 6,25% ao ano. Inflação dos últimos 12 meses medida pelo IPCA do IBGE, 10,25%. O dólar norte-americano fechou na quarta-feira, dia 20 de outubro, em baixa de 0,5%, cotado a R$ 5,56. A Bolsa Brasileira teve alta de 0,1%. E o índice Ibovespa ficou em 110.786 pontos. Cotação do café no Centro de Comércio de Café de Vitória, o Arábica Bebida Dura, R$ 1.147, o Arábica Bebida Rio, R$ 1.081, Conilon Bica Corrida tipo 78, R$ 721 a saca de 60 quilos, segundo o Centro de Comércio de Café de Vitória. Vale dizer que o café é o principal produto agrícola do estado do Espírito Santo. Programação da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, a paróquia central do município de Colatina, que é a minha base de trabalho na região noroeste do Espírito Santo. A Princesa do Norte tem mais de 124 mil habitantes. Nesta quinta-feira, às 19 horas, tem missa celebrada pelo pároco local, Padre José Valdeci Romão, na Catedral Sagrado Coração de Jesus. Então, quem quiser participar, já fica sabendo de antemão que o presidente da celebração é o Padre Valdeci.
Na sexta-feira, dia 22, haverá a celebração eucarística, que é o sinônimo de missa, ao meio-dia, com o padre Valdeci, na catedral, e às 19 horas, com o padre Irineu Claudino Salles, também na catedral. Mais informações, você que quiser colocar intenções ou missa de sétimo dia, tem o telefone 2102-5010, da Secretaria Paroquial. Agora vamos aqui à editoria de polícia do Web Jornal do Paulo Maciel. Polícia Federal em operação, gente. Olha, uma grande operação da Polícia Federal, cumprindo 73 mandados contra o tráfico internacional de drogas no Amapá. A Polícia Federal deflagrou, na quarta-feira, 20 de outubro, uma operação a fim de desarticular uma organização criminosa que atua no tráfico de drogas internacional e esquema de lavagem de dinheiro. O grupo utilizava o estado do Amapá, no norte do país, como base para importação e transporte de drogas por meio de aviões. Cerca de 300 policiais federais foram às ruas para cumprir 24 mandados de prisão preventiva, além de 49 mandados de busca e apreensão. No Amapá, foram cumpridos 4 mandados de busca e 2 mandados de prisão preventiva em empresas e 2 residências localizadas na capital, Macapá, e também em um aeródromo particular. Além dos mandados na capital amapaense, foram alvos pessoas físicas e empresas do Pará, em Belém e Ananindeua, Amazonas, Manaus e Itacoatiara, Piauí e Teresina, Fortaleza, no Ceará, Campo Grande, Paranhos e Aral Moreira, no Mato Grosso do Sul, São Paulo, capital, e Sorocaba, Rio de Janeiro, capital, e Paraná, mais precisamente nas cidades de Foz do Iguaçu e Londrina. Puxa vida, uma grande operação, hein? Chegou-se a uma grande e articulada organização criminosa, com participação de brasileiros e estrangeiros, voltada à prática de diversos crimes, notadamente o tráfico internacional de drogas por meio de uma rota que passava por países da América do Sul, principalmente Colômbia e Venezuela, e tinha o estado do Amapá como uma de suas bases logísticas, de onde as drogas partiriam para outras regiões do Brasil. Olha, gente, a droga é a destruição da pessoa, do indivíduo, da família e da sociedade. Por mais que haja pessoas que defendam liberação de uso de maconha, de droga, eles não sabem o que falam. O próprio São João Paulo II dizia: a droga é um mal, e ao mal não se dá trégua. Então é preciso realmente combater sem trégua tanto a drogadição, que é o uso, quanto o tráfico, porque é a destruição do indivíduo, começando pelo indivíduo, depois destrói a família e vem, em consequência, a sociedade. Infelizmente, nós vemos muitas pessoas dependentes dos alucinógenos, dos tóxicos, algo deplorável, né? Que infelizmente avança em sociedades até ditas mais desenvolvidas, como a Europa, Estados Unidos, e que na verdade são sociedades retrógradas por causa justamente desse avanço. Polícia Federal em ação, tem mais operação da polícia. Governador do Tocantins é alvo de operação. Foram cumpridos 57 mandados de busca e apreensão. A Polícia Federal deflagrou as operações Eris e Igea. Não sei se a pronúncia é essa. Eris e Igea ou Igea,
A finalidade é desarticular uma organização criminosa composta por membros da cúpula do governo de Tocantins, suspeita de obstruir investigações de combate à corrupção e desmantelar o esquema de pagamento de vantagens indevidas relacionadas ao plano de saúde dos servidores do Estado, o Plan Saúde. Entre os investigados estão o governador do Tocantins, Mauro Carlesse, e alguns de seus secretários. De acordo com a Polícia Federal, 280 policiais cumpriram 57 mandados de busca e apreensão e outras 50 medidas cautelares, como a suspensão do exercício das funções públicas, expedidos pelo Superior Tribunal de Justiça nas cidades tocantinenses de Palmas, Gurupi e Porto Nacional, além de Minasul, Goiânia, Brasília e São Paulo. Até o fechamento desta edição, a Agência Brasil, que informou sobre esse caso, não tinha conseguido contato com a assessoria do governador. Agora vamos falar sobre o Espírito Santo, uma ação profícua da Guarda Municipal de Vitória. Um veículo foi recuperado, então já é uma ação que teve resultado. Um veículo de uma família que foi roubado durante a noite na região do bairro Jardim América, em Cariacica, no Espírito Santo, foi recuperado pela Guarda de Vitória, sobre a segunda ponte. O carro foi roubado por 4 elementos que assaltaram um posto de combustível onde uma família, incluindo criança, estava com um veículo de cor preta. Ao prosseguirem em fuga, os suspeitos entraram na contramão da segunda ponte de Vitória a Vila Velha, porém o carro possui corta-corrente, sistema que trava o automóvel. A ocorrência, liderada pelo inspetor Padilha, foi levada para a Delegacia Regional de Vitória, no bairro do Horto. Os suspeitos, que estavam armados, evadiram após o carro parar na via. O veículo foi removido pelo guincho e levado para o pátio. Já o proprietário foi levado para a delegacia a fim de acompanhar o registro da ocorrência e a liberação do carro. Olha aí, é bom quando a polícia ou a guarda recupera um veículo, porque eu acho que isso é um alento para a vítima. Há tantos casos em que as pessoas são roubadas ou furtadas e não conseguem reaver os seus bens. Então, quando há uma recuperação, eu faço questão aqui de divulgar. Jovens detidos com envolvimento no tráfico em Vila Velha. 2 jovens foram presos no bairro Soteco, em Vila Velha, na Grande Vitória, Espírito Santo. Um de 18 e outro de 19 anos, na quarta-feira. Eles fazem parte de grupos que fazem ostentação com armas na internet e pertencem à associação criminosa do tráfico de entorpecentes. Os policiais apreenderam drogas e levaram o produto, junto com suspeitos, para a Delegacia de Polícia Civil local. A Major PM Samirames informou que foram apreendidas uma pistola e uma quantidade de tóxicos. Os 2 foram depois encaminhados para o Centro de Triagem de Viana. Receptação. Olha, gente, cuidado com esse negócio de receptação. Não compre coisas que você não sabe a procedência. Fios de cobre e hidrômetros, até hidrômetros, foram apreendidos em ferros velhos da Grande Vitória. Provavelmente são mercadorias oriundas de receptação. E agora vamos falar da chuva. Pluviosidade, falta de drenagem no Espírito Santo, hein? Choveu bastante na quarta-feira, dia 20 de outubro de 2021, em vários municípios do Espírito Santo, inclusive no município de Colatina, que é a minha base de trabalho. Então choveu em Colatina, uma chuva mansa, durante praticamente quase todo o dia, e na Grande Vitória as chuvas provocaram alagamentos em comunidades mais frágeis no sistema de drenagem. Até garrafa de plástico foi verificada em um local crucial, impedindo o escoamento das enxurradas no bairro vilavelhense de Alvorada. Mais um dos bairros problemáticos com as precipitações pluviais é Cobilândia, na mesma cidade de Vila Velha. Em Jardim Camburi, Vitória, uma árvore caiu e foi preciso a atuação do serviço municipal.
Atenção no trânsito em Guaçuí. Olha, metade de uma rodovia do município de Guaçuí, na região sul capixaba, ficou interditada na quarta-feira por causa de deslizamentos de terra. O caso se deu na quarta-feira, como eu já disse, dia 20, e até o fechamento desta edição, apenas meia pista funcionava. Pastor morre após AVC em culto. Olha, que fatalidade, hein? Um pastor de 48 anos, chamado Jeter da Silva, teve um acidente vascular cerebral, chamado AVC popularmente, ao dar testemunho num culto evangélico em Cachoeiro de Itapemirim, no sul do estado do Espírito Santo. O caso foi registrado no último domingo, 17 de outubro. A vítima morreu na terça-feira, dia 19, após receber cuidados médicos sem sucesso no estabelecimento hospitalar. O sepultamento ocorre nesta quinta-feira, dia 21. Metade da população com vacinação completa. O Brasil chegou na quarta-feira, dia 20 de outubro de 2021, a metade da população com a imunização anti-Covid completa. As 2 doses ou dose única da Janssen já beneficiam esse contingente de brasileiros. O Espírito Santo acompanha essa ampla cobertura vacinal liderada pelo Ministério da Saúde. De parabéns o governo federal do presidente Jair Bolsonaro por essa auspiciosa campanha jamais vista em toda a história para combater essa moléstia internacional da Covid-19. Parabéns ao presidente Jair Bolsonaro, que é o principal artífice dessa campanha. Parabéns ao ex-ministro Eduardo Pazuello, que começou a engendrar todo esse trabalho quando esteve na pasta federal da saúde. Parabéns ao ministro Marcelo Queiroga, que está atualmente no comando do ministério. É muito importante a gente saber de uma campanha em que o Brasil se situa entre os maiores vacinadores do mundo. Está entre os 5 maiores do mundo. Uma população de 7 bilhões de habitantes no mundo. E o Brasil, liderando, está entre os 4 ou 5. É um orgulho para mim. Nós temos que ter gratidão. Muita gente não tem gratidão, só tem fel no coração. E vão morrer com o fel no coração. Defesa Civil, olha, Semana Nacional de Redução de Desastres debate formas de reduzir impactos nas cidades. Vamos falar sobre isso, até porque nós estamos no período de chuva, né? Olha, desastres como deslizamentos, enchentes, secas e vendavais causam grande impacto nas cidades e na vida das pessoas. Discutir temas centrais para reduzir o risco de desastres e atuar para que os efeitos sejam os menores possíveis, além de preparar os agentes públicos para essas ocorrências, estão entre os debates da Semana Nacional de Redução de Desastres. O Banco de Boas Práticas em Ações de Proteção e Defesa Civil está dividido em temas como capacitação e proteção em defesa civil nas escolas, mapeamento de área de risco, monitoramento e alerta, planos de contingência, etc. Durante as apresentações foi destacada a importância da participação dos diversos setores da sociedade e comunidades acadêmicas, onde todos têm contribuições para dar, a fim de que os desastres ocorram cada vez menos no Brasil. Então, é um tema nacional importante. O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, afirmou que o governo tem se empenhado com esforços para dar maior qualidade de vida e segurança à população. Há investimentos na área de saneamento básico, na remoção de pessoas e de propriedades em áreas passíveis de ocorrerem deslizamentos, obras em locais onde podem ocorrer alagamentos. O ministro disse que já foram entregues 160 mil unidades habitacionais a populações em áreas de risco. Olha que importante esse deslocamento de pessoas que estão na área de risco, recebem deslocamento para uma área, né, confiável, uma área estabilizada.
Ele acrescentou que o mundo inteiro está passando por mudanças climáticas, que incidem diretamente na questão dos desastres ambientais que ocorrem de forma cíclica no nosso país. Então a semana é importante, a semana que se realiza de redução de desastres. Manchetes do jornal A Tribuna, edição de quarta-feira, 20 de outubro de 2021. O jornal A Tribuna circula de forma impressa em bancas de jornais, lanchonetes, padarias e também online. Manchetes da capa, vamos ver o que aconteceu na quarta-feira, dia 20 de outubro. Assassino matou 5 por causa de terreno irregular. Olha aquela chacina que aconteceu em Vila Velha. Matou por causa de terreno. A informação foi confirmada pelo próprio atirador Saulo da Silva Abner, de 25 anos, durante depoimento à Polícia Civil. Ele confessou que foi atrás de 3 pessoas e matou outras vítimas quando tentava executar seus alvos. Salões atendem por até 17 horas ao dia com retorno das festas. Oportunidades. Estado vai contratar 1.500 para trabalhar em escolas. Abertas 300 vagas de estágio na ArcelorMittal. Anvisa libera pílula contra insônia sem necessidade de receita médica. Só não pode o presidente Jair Bolsonaro falar que toma o remédio, porque se falar, eles vão dizer que vai precisar de receita, né? Aqui tem essa coisa no Brasil de ser contra o presidente. Se ele falar que vai tomar o remédio, porque não precisa de receita, daqui a pouco, né, os grupos oposicionistas já vão querer que exista receita para esse remédio. Do jeito que está essa balbúrdia política dos esquerdofrênicos, é o que pode acontecer, né? Então, vamos destacar mais uma vez que foi liberada a pílula contra a insônia sem necessidade de receita médica. Futebol, reforços para chegar a mais uma final. Não sei de que time que está falando. Não tem o nome do time na capa. Nova musa do romantismo. Hoje tem sorteio, foi ontem, né? Sorteio de bicicletas e ingressos para parque aquático. 81 chances para trabalhar em Colatina. Olha, é no Cine. A agência do Sistema Nacional de Emprego, Cine de Colatina, anuncia 81 oportunidades de trabalho disponíveis. São vagas para algumas atividades. O atendimento presencial é feito e os interessados podem antes ligar para saber mais informações. O telefone 3721-7102. O código telefônico de área é 27. Para acesso online, o interessado no trabalho deve enviar os dados pessoais para o e-mail curriculo.colatina@cine.es.gov.br. E o site para conferir as vagas é este: cetades.es.gov.br/vagas-de-empregos. A notícia completa está no meu resumo de notícias no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com. Você encontra, né, no dia 21/10/2021. Mega Sena sem ganhador vai a 21 milhões e tem sorteio hoje, hein? Nenhuma aposta acertou as dezenas da Mega Sena do concurso 2.420, sorteadas na terça-feira, dia 19. Como esta semana tem 3 sorteios, serão ofertados 21 milhões nesta quinta, dia 21 de outubro. Esta semana são 3 sorteios. Aconteceu um na terça, tem outro nesta quinta e mais um no sábado. Os últimos números sorteados foram 05, 08, 29, 39, 44 e 60, 60. Com 5 dezenas acertadas, foram 18 apostas. Cada uma terá direito a mais de R$ 86.900. Com 4 acertos, foram 2.198 apostas ganhadoras. Prêmio individual de mais de R$1.000. A arrecadação total do teste somou R$ 27.136.948. O jogo mais simples custa R$ 4,50 e pode ser efetuado nas casas lotéricas ou no site da Caixa Econômica até às 19 horas. É o concurso 2.420
421 nesta quinta-feira. Período de rematrícula em Colatina. Olha, a Secretaria de Educação de Colatina informa que foi aberto o período de rematrícula nas escolas da rede pública municipal para o ano letivo 2022. A rematrícula deve ser feita online no Portal da Educação. As famílias que não tiverem acesso à internet devem procurar a direção da escola em que seu filho estuda. O período de rematrícula vai até o dia 24 de outubro. O telefone da Prefeitura é 3177-7045. É a comunicação social. Deixa eu ver, chuva em Minas, hein? Vamos falar de chuva em Minas. Enchente atinge pelo menos 100 casas em Ouro Preto. 30 famílias foram removidas de áreas de risco. Pelo menos 100 casas foram afetadas pela chuva que atinge a cidade histórica mineira de Ouro Preto, em Minas Gerais. Segundo a Prefeitura, inicialmente 30 famílias foram removidas de áreas de risco e abrigadas em casa de familiares. Inclusive, uma escola está recebendo pessoas que foram removidas, a Escola Major Raimundo Felicíssimo. A Prefeitura de Ouro Preto informou que após os trabalhos de remoção e abrigo conduzidos pelas equipes de Defesa Civil e Secretaria de Obras, foi iniciada a limpeza de ruas e casas, segundo a Agência Brasil. Também tiveram início o mapeamento dos danos causados nas residências. Isso é importante, esse mapeamento, né? Que não adianta só remover, tem que fazer esse mapeamento para se ter uma base do que aconteceu. Um plano estratégico está sendo elaborado para amenizar os problemas causados pelo mau tempo, em especial nas casas construídas nas proximidades do rio Maracujá. Em nota, a Prefeitura destacou a rede de solidariedade que se formou diante do ocorrido, contando com a ajuda de municípios vizinhos de Ouro Preto, também empresas, comunidade, a igreja. Psicólogos e assistentes sociais foram acionados para dar suporte e cadastrar pessoas atingidas pela enchente. A mesma nota reforça a importância de doações para minimizar os efeitos imediatos causados pela enchente. As doações já estão sendo recebidas na Escola Major Raimundo Felicíssimo e em outros pontos de coleta, como Centro de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente, CAIC, em Cachoeira do Campo, na Casa de Gonzaga, onde fica a Secretaria de Turismo, no Fórum de Ouro Preto, e tem um telefone também, número... Deixa eu ver, não vou passar número de telefone. Acho que é melhor a pessoa que mora na região entrar em contato, né? Não vou passar número de telefone, porque eu estou falando de Colatina, e eu acho que na região aí as pessoas se conhecem os telefones, o município, né? Então é melhor que seja assim. Decisão do STF rejeita a ação contra atos e falas do presidente. O plenário virtual rejeitou por 8 votos a 2 uma ação do PSOL. Esse PSOL apresenta ação contra o governo a toda hora. Pelo amor de Deus, hein? Não é fácil. O plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu por 8 votos a 2 rejeitar a abertura de uma ação de descumprimento de preceito fundamental ADPF, que questionava atos e falas do presidente Jair Bolsonaro sobre a pandemia de Covid-19. O processo foi julgado no plenário virtual, em que ministros têm alguns dias para votar de modo remoto e sem debate oral. Nesse caso, a sessão de julgamento durou 10 dias e se encerrou no fim da noite de segunda-feira. Eu vou te contar, não é fácil, né? Tanta questão para ser tratada e o Judiciário Federal julgando ações do PSOL. Pelo amor de Deus. É difícil, né, gente? Difícil mesmo. Deixa eu ver se eu tenho aqui condições de falar mais algumas notícias. Não sei como é que está o meu tempo, mas tem uma notícia importante aqui. Na tela da TV Brasil, CBF divulga a tabela detalhada da Série D do Brasileirão.
Aliás, Brasileirão mesmo. Brasileirão é composto de Série A, B, C, D. TV Brasil transmite jogos decisivos ao vivo. A Confederação Brasileira de Futebol, CBF, divulgou os detalhes dos jogos das semifinais da Série D do Campeonato Brasileiro. Os confrontos terão início domingo, dia 24, é agora, né? Domingo agora, dia 24 de outubro de 2021. Confere, secretária. É isso mesmo, né? E haverá transmissão ao vivo pela TV Brasil. A disputa por uma vaga na grande decisão da competição nacional será com rodada dupla. A partir das 15 horas, hein? Horário de Brasília. O Atlético do Ceará receberá o Campinense no domingão. Logo depois, a partir das 17h30, a Aparecidense medirá forças com o ABC no estádio Aníbal Batista de Toledo. A volta das semifinais acontecerá no fim de semana seguinte, com o ABC recebendo a Aparecidense no Frasqueirão, em Natal, a partir das 16 horas. E no dia 30 de outubro, e um dia depois, no mesmo horário, o Campinense pegará o Atlético do Ceará no Amigão, em Campina Grande. Com a classificação para as semifinais, Atlético Cearense, Campinense, Aparecidense e ABC já garantiram vaga na próxima edição da Série C. A TV Brasil, então, vai fazer essa transmissão. Ação governamental. Anunciado estudo para a criação do Canal do Sertão Baiano. O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, anunciou que a pasta lançará um processo de licitação para viabilizar estudos ambientais e um projeto de obras para a criação do Canal do Sertão Baiano, obra que levará água para 44 cidades no interior da Bahia e deverá beneficiar 1.200.000 pessoas. A infraestrutura do Canal do Sertão Baiano deverá custar 4.620 bilhões de reais. Para o projeto e as etapas iniciais, o governo federal deverá empenhar 19 milhões, dos quais 4 milhões serão disponibilizados ainda em 2021. A estrutura abastecerá a região com água para consumo humano e animal, além de viabilizar atividades industriais e alimentar em cadeias produtivas agrícolas e mineração. Segundo informou o ministro, em nota, as obras canalizarão as águas do Rio São Francisco e abastecerão bacias hidrográficas dos rios Itapecuru, Jacuípe, Tatuí, Tourão e Vaza-Barris, é esse o nome, né? A estimativa do Ministério é que o Canal do Sertão Baiano tem a extensão de 300 quilômetros. Olha, as obras deverão gerar 45 mil empregos diretos e serão efetuadas pela Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e Vale do Parnaíba, a Codevasp, um órgão vinculado ao Ministério. Olha, é importante o governo federal investindo nessas obras e levando água para locais onde não existe, né? O futuro Canal do Sertão Baiano será indutor de desenvolvimento por onde passar. Segundo afirmou o ministro Rogério Marinho, durante uma visita feita à Bahia na Jornada das Águas. Haverá mais geração de renda e empregos numa região que necessita de apoio para crescer. A Jornada das Águas é algo muito importante. A campanha Jornada das Águas tem como objetivo conscientizar as populações locais sobre a importância do desenvolvimento econômico sustentável, além da manutenção, preservação e recuperação de nascentes de água. Além disso, a iniciativa tem como objetivo inaugurar obras de infraestrutura sanitária e de abastecimento e firmar compromissos de novas entregas que ampliem a oferta de água potável e esgoto tratado em áreas de baixo desenvolvimento socioeconômico. Bem, eu acho que eu não tenho mais tempo, eu gostaria de falar aqui uma opinião minha, né? Às vezes a gente tem que chegar para os nossos queridos seguidores e dar a nossa opinião para mostrar a nossa posição a respeito, né, da situação do Brasil atual. Olha, eu quero
esse meu comentário, eu quero dar o título de que é uma opinião com uma constatação. Discernimento passa longe de políticos extremistas. Quanto a Deixa eu hidratar minhas pregas vocais primeiro, porque é um comentário interessante. Vamos lá então, opinião, constatação. Discernimento passa longe de políticos extremistas. Quanta hipocrisia na vida de certos políticos extremistas, fundamentalistas, ativistas radicais, socialistas marxistas. Isso acontece no Brasil, mas também em outros países com a contaminação dessa tal nova era, nova ordem mundial. Muitos esquerdofrênicos que arrotavam a bandeira anticorrupção hoje estão abraçados a corruptos que pouco tempo atrás eles demonizavam. Em algumas imagens estão quase osculando um ao outro em manifesta hipocrisia revelada. Entre esses, há parlamentares homoafetivos misturados com heteroafetivos que infelizmente só transmitem arrogância, prepotência, egolatria, autossuficiência, incivilidade, desrespeito. Um indivíduo assim só pode ser prócer do marxismo cultural que, lamentavelmente, recebeu votos de eleitores incautos, inebriados com sua linguagem lunática invernizada, liberada em certas mídias. São políticos histéricos, difusores do ódio, da raiva gratuita, dissimulados, e que vão morrer com seu próprio veneno. Não sou eu que estou dizendo, não. É uma constatação de que isso pode acontecer, pois a ira é um mal ao próprio ser que a pratica. Há mandatários aí homoafetivos que se juntaram com chefes de currais eleitorais que mais se assemelham àquela fase mais doentia e obsessiva do Nero, quando desgovernava o Império Romano. Vocês lembram? Quando Nero desgovernava o Império Romano, dizimando boa parte da cristandade. E, olha só, há mulheres políticas também nessa esquerdofrenia, na academia, na universidade, na sociedade, que também professam o mesmo ódio e até mesmo um feminismo nefasto e enviesado, fazendo o grotesco papel de ser contra tudo o que é natural. Essas mulheres também têm que ser ditas aqui, essas feministas politiqueiras ardilosas, artífices da destruição da família, da espiritualidade, da sobriedade e da serenidade. São seguidoras do quanto pior, melhor. São contra o masculino, contra o pai, contra a mãe tradicional, contra o respeito, contra a moral, contra a decência, a favor da anarquia e do vale tudo. Vocês já ouviram dizer, né? A mulher pode tudo. Coisas de feministas, né? Nem sei se seria feministas, esquerdofrênicas, sem noção. É picardia, gente, ver esse pessoal fazer tudo isso com o nosso dinheiro público. Porque essas pessoas que agem fazendo essas ações usam o nosso dinheiro. Francamente, eu não sei como é que esse pessoal consegue ser sufragado nas urnas, se bem que muitos dos mandatários alçam seus postos beneficiados pelo voto de legenda, né? Às vezes são carregados por um puxador de voto. Eu mesmo, de boa fé, já votei num desses políticos aí, ditos defensores dos fracos e oprimidos. E hoje eu me arrependo diametralmente
ao observar a postura parlamentar de candidato que eu votei. Atitude boçal, intransigente. Isso após galgar o cargo. Antes você não observava essa postura, esse comportamento. Muitos desses nécios, tragicamente, estão em postos-chave do serviço público, agindo privilegiadamente no mundo imaginário, surreal, impondo leis e mais leis que nada resolvem. Aí estabelecem cotas para um grupo, cotas para outro grupo, dinheiro para um segmento, dinheiro para outro segmento, defesa da impunidade para uma casta social, ouvido mouco para a pauta da maioria quase silenciosa e pacata do povo, uma gastança geral de verbas. Olha, eu imagino que só Deus mesmo nessa causa. E ele pode parecer tardar, hein? Mas Deus não falha. Shalom Adonai, a paz de Deus para todos. É o que nós precisamos. El Shaddai, Deus onipotente,